Esse vídeo faz parte de uma série que nós estamos falando no nosso canal sobre textos mal interpretados da Bíblia. E nesse texto nós vamos nos dedicar com mais atenção, já que esse texto ele é mal interpretado não somente por membros da igreja, mas por pastores e muito mais que isso, por teólogos, pessoas formadas em várias áreas, em teologia e exegetas. E eu acredito que, como eu sempre falo, é difícil um exegeta se dedicar, quando ele faz um comentário bíblico, em apenas um texto, e a tendência é, no fazer esse comentário, passar por cima e muitas vezes nem ter um tempo de dedicar-se a esse texto. Essa é a minha explicação. Mas eu gostaria de falar hoje sobre o sentido da expressão primeiro amor de Apocalipse 2:4. O texto afirma que em Apocalipse 2:4 o seguinte, diz o seguinte: e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Alguns dizem que o sentido geralmente se dá como fervor espiritual, ânimo para o trabalho para Deus, é, abandonou aquela primeira obra dedicada, aquele fervor, aquela dedicação à igreja, aquela dedicação ao Senhor no, no, na igreja. E muitas vezes eles colocam como o primeiro amor como alguém que é, está em determinado momento da vida que ele abandonou algumas coisas, como meditação, como ir aos cultos regularmente, às vezes dar o dízimo. Então essas pessoas interpretam exatamente nesse sentido. Muitos comentaristas, aliás, eu acredito que todos, só exceção de um ou dois, eles fazem uma troca de significado. Eles começam dizendo sobre isso, que é o sentido de fervor espiritual, mas não deixam de tocar no amor. Só que o contexto, tanto o contexto imediato, bíblico e exegético, o significado não é esse, de fervor espiritual, de obras que eles deixaram de fazer. Mas o sentido realmente é o amor. E é isso que nós vamos tentar demonstrar isso de uma forma bem dedicada, já que muitos teólogos eles erram também nessa interpretação. Nós vamos ver primeiramente que o contexto não quer dizer isso, e o primeiro motivo que eu dou é exatamente o anacronismo da palavra grega agape e o verbo grego agapao. A palavra grega agape jamais foi usada nesse sentido no Novo Testamento. Essa palavra, tanto o substantivo agape, como o verbo agapao, que é o verbo amar, o sentido é exatamente de prática de mandamentos. Tanto é que esse verbo é usado para os dois maiores mandamentos, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, vindo lá do Velho Testamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós podemos perceber isso em dois textos, João 14, 21, né? João 14, 21, que nós podemos, vamos ver aqui, João 14, 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, para Jesus, o amar não implica em fervor, a não ser que esse fervor implique em guardar os mandamentos, em praticar os mandamentos, em dar atenção aos mandamentos de Deus. Nós vemos também em Romanos 13:10 que Paulo ele fala claro acerca do agape, do amor. Ele diz: o amor não pratica. Veja que Paulo está falando aqui de prática e não de fervor, de sentimento, de fervor espiritual. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, Paulo, aqui ele deixa claro que a expressão grega agape tem uma relação muito forte de cumprimento da lei no Novo Testamento. Então vejam bem, outro texto de 1 João, o próprio João, que escreveu o Apocalipse, ele diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui é agape, é a mesma palavra grega. Então, a palavra grega agape ou o verbo agapau, eles não condizem com o significado do primeiro século com essa expressão primeiro amor. Essa expressão primeiro amor tem muito a ver na Idade Média, quando ou depois um pouco da Idade Média, quando os poetas falavam de amor no sentido de paixão, no sentido de fervor, no sentido de dedicação. Né? Mas no primeiro século, e para a leitura grega do Novo Testamento, nós não vemos essa palavra ser traduzida para isso. Essa expressão primeiro amor, essa expressão primeiro amor, não tem a ver muito com o Novo Testamento, nem muito a ver com uma expressão grega, realmente. Isso aí é uma expressão mais da Idade Média, e o sentido da palavra não tem a ver com isso. O segundo detalhe que nós precisamos entender é que, segundo o contexto, eles tinham fervor espiritual, né? Segundo o contexto, nós podemos perceber isso, é que eles tinham o fervor espiritual. Vejam o verso 2. Ou seja, eu vou mostrar no texto que não era falta de fervor, não era falta de obras que Jesus estava advertindo a igreja. Vejam bem aqui no verso 2, que Jesus diz: conheço as tuas obras. Eles tinham obras. Tanto o teu labor, né, o teu labor, palavra grega kopos, o teu labor, que significa trabalho, dedicação. Labor aqui é dedicação. Eles tinham dedicação. Como a tua perseverança. Rupamoné, a palavra grega, que é perseverança, que é aguentar. Ou seja, eles tinham dedicação, eles tinham labor, eles tinham perseverança. Jesus está elogiando exatamente isso. Jesus estava elogiando isso. Como podemos criticar alguém que eles perderam o fervor espiritual, assim dizendo, se essas pessoas tinham dedicação, labor, que kopos, e eles tinham perseverança, eles eram perseverantes. E Jesus ainda repete a palavra perseverança aqui, ó, no verso 3, e tens perseverança. Eles também, Jesus ainda usa uma palavra muito interessante no verso 3, quando ele diz aqui: não suportaste provas por causa do meu nome. Ou seja, aqui João usa para escrever do que Jesus falou, o verbo grego kopiao, que quer dizer cansar por trabalhos.
Ou seja, eles não cansaram. E Jesus está elogiando que eles não cansaram, eles não desistiram, eles não perderam o vigor da obra de Deus. Eles eram pessoas bem ativas e muito mais. Eles provavam os falsos apóstolos, eles não. É, é, eles provaram, não aceitaram os nicolaítas, as obras dos nicolaítas, que eram libertinos naquela época. Mas uma coisa Jesus começou a criticar, que eles abandonaram o amor. E nós vamos dizer o significado disso, né? Vejam bem que eles tinham obras aqui, né? Conheço as tuas obras. Então não foi, o problema deles não era falta de obras, mas eles abandonaram as obras principais, a obra principal que era exatamente o amor. Para isso, o terceiro ponto que nós vamos falar é o significado da palavra grega protos. Porque muitos traduzem a palavra, o adjetivo grego protos, de somente primeiro. Realmente ela significa primeiro, mas também ela significa principal e significa prioritário também. Então, vejam que, vou colocar aqui no texto grego, no verso 4, que diz aqui, veja aqui, ó, no verso 4. Porém tenho contra ti, prote afecas. Ou seja, porém tenho contra ti que abandonaste o teu amor, ó, agape aqui, o teu amor te protein. O significado que muitos colocam para prote aqui é primeiro amor. Só que essa palavra primeiro amor dá a entender que é o primeiro fervor e tira todo um sentido do que Jesus queria realmente falar, ao meu ver. Porque Jesus estava advertindo a igreja que apesar deles terem fervor, terem obras, eles não desanimarem, eles terem dedicação, mas eles não tinham amor. Eles não tinham prática de amor com o próximo, nem até estavam perdendo o amor, o genuíno amor para com o Senhor. Alguém pode dizer, mas o amor para com Deus não implica em fervor? Depende do que você entende por fervor. Se fervor for aquela pessoa que está todo dia na igreja, que está orando alto, que está com a Bíblia sempre na mão, dá o dízimo regularmente, mas essa pessoa é cheia de fervor, mas nem sempre essa pessoa está amando a Deus realmente. Muitas vezes nem está amando o próximo como a si mesmo. Então Jesus, ele coloca aqui, nessa expressão, uma forma atributiva. João coloca, eu tenho contra ti que abandonaste a fecas, o teu amor. E aqui, essa forma atributiva me dá lugar para traduzir: abandonaste o teu amor, aquilo que é principal. O principal, ou seja, Jesus está dizendo, em outras palavras, que eles têm obras, eles têm perseverança, eles são ortodoxos, mas o que eles não têm, o principal, que é o amor. Abandonaste o teu amor, o principal. A forma atributiva do adjetivo me dá lugar para traduzir assim. Eu vou mostrar isso em outros textos. Por exemplo, a expressão, quando diz João o Batista, nesse texto, Mateus 3:1, que diz aqui em detalhes remeras equenais, paraginetai Ioannes Robatistes, querusso enteremetos iudais. Está dizendo, naqueles dias, apareceu João o Batista. Aqui está na forma atributiva, a mesma forma do adjetivo lá em Apocalipse 2:4. Ioannes Robatistes, João, que algumas traduções colocam João o Batista e outras colocam João Batista, porque é uma forma atributiva. Mas muitas vezes a forma atributiva demonstra como se fosse um aposto, né? João
o Batista. Nós podemos ver também aqui, ó, em Marcos 1,14, que diz aqui, ó, Kai kusen Basileus Herodes, Vanderonga egena totuon noma autu, Kai eregen hot Ioannes Robaptizon ek necron egateu Kai diatuto enerosum hai do nome autor. O que diz aqui? Né? E o rei Herodes ouviu que o seu nome foi manifestado e dizia que Jesus era um João Batista, mas nessa expressão Robaptizon é um particípio presente, é como se dissesse que era João que batizava, ou seja, esse particípio, esse verbo no particípio grego, ele tem a função de adjetivo, por isso que ele está na forma atributiva aqui, né? Então, aqui demonstra também que esse atributivo, essa posição atributiva do adjetivo, pode ser também um apóstolo, João, aquele que batizava, ou João Batista, traduzido, mas é aquele que batizava. Mas eu vejo que o texto mais claro que pode ser traduzido uma forma atributiva como um apóstolo, está exatamente na expressão Jesus o Nazareno. Vejam aqui, em todas as passagens que fala de Jesus o Nazareno, está na mesma forma atributiva de Apocalipse 2,4, que diz aqui, ó, Kai acuses hot Jesus honasaraios. Assim, exator kraxei kai legen horios David, Jesus ele somne. Está dizendo, e tendo ouvido que Jesus o Nazareno, que era Jesus o Nazareno, que é Jesus o Nazareno, começou a clamar e dizer, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, aqui fala do cego Bartimeu, e ele chama Jesus o Nazareno, ou melhor, né? Marcos diz que ele, tendo ouvido que era Jesus o Nazareno, as traduções falam Jesus o Nazareno, todas as traduções que com essa forma atributiva. Então, a forma atributiva grega, ela me dá lugar para traduzir como se fosse um apóstolo, ou seja, uma explicação acerca daquele nome. A mesma coisa, então, nós vemos lá em Apocalipse 2,4, quando diz, tenho contra ti que abandonaste o teu amor. Aí, né, o principal, aquilo que era principal. As nossas traduções não foram muito felizes na tradução desse texto de Apocalipse. Mas há uma tradução da Sociedade Bíblica Portuguesa, que eu vou mostrar aqui para vocês, que ela traduziu muito bem esse texto grego, que diz aqui, ó, mas tem uma coisa contra ti, é que já não tens amor como no princípio. É esse o sentido que o texto quer dizer. Não tens mais um amor como no princípio. Jesus está exortando a igreja, não é para que ele voltasse ao primeiro amor no sentido de fervor, de obras, sentido de trabalho na igreja, não é nada disso. Jesus está falando exatamente que eles não estavam amando, eles não estavam praticando o amor cristão, que é prático. E essa Sociedade Bíblica Portuguesa aqui, na linguagem livre, eles traduziram muito bem. Mas tem uma coisa contra ti, é que já não tens amor como no princípio. Notemos também que Paulo advertia a igreja de Éfeso na sua carta que eles tinham um amor, né? Eles já tinham um amor e não falava de fervor, eles tinham amor, né? Notemos aqui que Paulo já advertia, veja em Efésios 1,15, que diz, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus,
e o amor para com todos os santos. E Paulo estava mostrando aqui, em Efésios 1,15, que é a mesma igreja que Jesus escreveu lá em Apocalipse, que eles já tinham amor, eles tinham amor, não fervor, Paulo está falando aqui, mas de um amor prático para com todos os santos. Vejam o capítulo 3, verso 17, que Paulo diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui a expressão no original dá a entender que eles já estavam arraigados e alicerçados em amor. Eles tinham um amor cristão. Está falando do amor cristão. Em Efésios 4,2 também, quando Paulo diz com toda a humildade e mansidão, exortando a igreja, com humildade suportando-vos uns aos outros em amor. Em Efésios 4,15 também, Paulo afirma que ele já tinha também um amor. Mas seguindo a verdade em amor, essa expressão seguindo a verdade em amor, no texto original, demonstra que eles já tinham um amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos. O mandamento é para crescer aqui, ó. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, diante desse contexto, tanto contexto imediato e o contexto bíblico da própria carta de Paulo aos Efésios, o significado do texto de Efésios, capítulo 2, verso 4, é que a igreja abandonou o amor, que era o principal, a principal obra. E por isso que tem aqui, olha, que tem, nós podemos ver aqui, quando Paulo fala, aqui, ó, aqui. Lembra-te de onde caísse, aqui, ó. Mnemone pose peptocas kai metanoeson kai ta prota erga. Ó aqui. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e faz as primeiras obras, né? Volta a fazer as primeiras obras nas traduções, mas aqui o verbo poiel quer dizer fazer, o verbo poiel é fazer, no imperativo. Faz ta prota ergam. As principais, as traduções de primeiras obras, mas aqui é principais, porque Jesus já tinha dito que eles faziam, que ele estava elogiando, porque ele sabia que eles tinham obras. Mas aqui, Jesus disse para eles voltarem a fazer as obras, principais obras. Quais eram as principais obras? O amor. O amor. Eles abandonaram o amor, que era aquilo que era principal. Aquilo que era principal. Te protein. Aquilo que era principal. Portanto, essa expressão, quando é traduzida, quero voltar ao primeiro amor, a primeira dedicação, o primeiro fervor, está completamente equivocada e não condiz com o contexto histórico, bíblico e exegético também. É passar por cima do contexto grego exegético e por isso essa tradução, esse ensino está errado. Se você prestar atenção nos comentários, eles sempre vão fazer vamos dizer, uma conciliação entre o fervor espiritual e o amor. E todos os comentaristas falam do fervor espiritual, é voltar ao fervor espiritual e aí vai deixar o amor. Mas o sentido não é esse, o sentido é exatamente o amor. É o amor que a igreja deixou. Era uma igreja ortodoxa, era uma igreja que tinha muita perseverança, tinha até certo fervor, porque eles não cansavam, eles eram perseverantes, ele tinha o copos, eles tinham o verbo copial, que é cansar no trabalho, duro, eles não cansavam, mas também não tinham o agape, eles não tinham o agape, que era o principal, né? O protes, ou protos, que é um adjetivo que quer dizer principal, prioridade, e não somente primeiro, ele quer dizer também primeiro, mas o contexto aqui é de principal e prioridade. Muito obrigado, e era sobre esse texto que nós falamos. Dê a sua opinião aqui embaixo, e se você tem alguma sugestão de um texto também, você pode opinar.